Olá a todos e todas, é com grande alegria que recebemos mais uma formação neste dia de hoje para a nossa rede municipal de ensino e para todas aquelas que nos acompanham também pelo nosso canal do YouTube da Educação Araucária. Para abrilhantar o dia de hoje, né, estaremos aqui com a nossa pedagoga Claudineia, professora pedagoga Claudineia, e também com a professora Marta Sueli de Farias Forne, duas profissionais que a gente tem muito carinho, não só pela rede municipal de ensino de Araucária, mas pelo trabalho efetivo que faz, não só no Paraná, mas em todo o Brasil. Para quem não sabe, a nossa pedagoga Claudineia também ela tem um trabalho muito forte com a UNCM, com a Undime, e outros trabalhos aí com a rede estadual de ensino, além de ser nossa profissional da casa, né? E a professora Marta Sforn, que é uma profissional de excelência que constrói e auxilia muito nas perspectivas pedagógicas de todo o país em vários estudos. Mas isso a gente vai falar já já, olhando para o currículo dela. Então, para dar as boas-vindas, eu vou convidar a professora e pedagoga Claudineia. Olá a todos os colegas da rede, a todas as minhas colegas, aos pedagogos, educadores. É um prazer estar hoje, né, nessa formação com a professora Marta, já há um longo tempo, minha amiga e parceira, que me ajuda bastante nas formações. É impressionante a quantidade de estudos que ela faz, né? E hoje, nesse dia de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão do alinhamento curricular. A gente vai tentar estudar um pouco mais, aprofundar os nossos estudos, né? Para entender quais as dinâmicas e os processos que estão ali implicados, né, entre o currículo prescrito e as ações de ensino, o que a gente pode priorizar na nossa prática pedagógica. Então, muito obrigada, professora Marta, por esse dia. Tenho certeza que nós vamos aprender muitíssimo. E obrigada, Adriana, pelo convite de estar presente na mediação dessa fala de hoje. Obrigada, Claudineia. Eu vou passar a palavra para a nossa anfitriã do dia, né? Aquela que vai colaborar conosco nos diálogos, nas conversas, nas sugestões, proposições, né? Para dar as boas-vindas para a nossa rede municipal de ensino de Araucária e também para que a gente possa começar esse diálogo tão importante nesse momento aí que estamos vivendo. Ele já é importante sempre, né, professora? Discutir Sim. currículo, discutir aprendizagens é sempre importante. Mas nesse momento que vivemos essa situação pandêmica, que estamos reescrevendo a história da educação pública brasileira, principalmente, porque os nossos gestores estão aí a cada momento com mais dificuldades e lá na ponta, né, como que está essa criança. Então, vou deixar as boas-vindas para a professora, que já já vou falar do currículo dela e voltamos para conversar um pouquinho mais. Bom, eu gostaria de agradecer, né, o convite que me foi feito pela Adriana. É a primeira vez que eu converso com os professores do município de Araucária, né, já conheço, de certa forma, o trabalho, né, a história da educação, né, de Araucária, o currículo já existente, né, o caminho que já foi feito, então, é com muito prazer que eu aceitei, né, participar desse momento com vocês, que, apesar de ser um curto tempo e nessas condições, né, à distância, eu espero que contribua, né, com o trabalho que vocês já desenvolvem tão bem no município. Então, agradeço e desejo que a gente tenha aí um bom momento aí de discussão. Obrigada para aqueles e aquelas que nos acompanham. A nossa formação, ela estará sendo, foi gravada, né? E ela estará sendo compartilhada com todos. E os profissionais que tiverem algum questionamento, alguma demanda, nós estaremos, enquanto Secretaria de Educação, buscando junto à professora também, Marta, para estar aí fazendo essa resposta, tentando alinhar algumas projeções. Para além disso, né, professora Marta, a gente sabe que hoje é só um começo, né? Quem sabe a gente não começa a desenvolver um trabalho em conjunto, porque eu sei que a professora vem sempre trilhando novos caminhos com a educação, porque a cada secretaria de educação, a cada rede municipal de ensino, a gente aprende mais, né? Sim. Então, falar da professora Marta é uma grata satisfação para mim, né, estar hoje nessa sala aqui contigo. E falar do currículo é uma coisa assim muito complexa, né, porque a gente estuda todo dia.
mas é importante deixar claro a formação, o trabalho que a professora vem fazendo. A gente pegou um pequeno resumo, porque são tantos artigos, tantas demandas, tantas possibilidades de estudo que todos e todos podem estar aí buscando com o nome da professora, que a gente ficou aqui pensando o que está dizendo da professora Marques Form. Então, a professora é pedagoga, formada pela Universidade Estadual de Maringá, com mestrado em educação, doutorado pela USP, pós-doutora pela Unicamp. Ela é a professora associada pela Universidade de Maringá, membro do corpo docente do mestrado e doutorado também pela Universidade Estadual de Maringá, né? Tem experiência na área de educação, com ênfase em métodos e técnicas de ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino, aprendizagem conceitual, didática, desenvolvimento humano, teoria histórico-cultural e teoria da atividade. Tudo que a gente precisa hoje discutir em tão pouco tempo, né, professora? Um pouquinho de tudo isso aqui, porque se a gente for abordar todos os nossos estudos e pensar no tema que a gente propôs aqui como formação, como a professora pedagoga Claudineia colocou, o alinhamento curricular entre o currículo prescrito e as ações de ensino. O que priorizar na prática pedagógica? A gente permeia ali um pouquinho da didática, do conceito, da teoria histórico-cultural, do desenvolvimento humano. Então, a gente faz ali um mix de demandas para tentar dialogar um pouquinho do que seria esse alinhamento curricular, né? O que a gente pode priorizar na prática. Então, eu passo a palavra para a professora, depois que a professora fizer as explanações ali das referências, tanto eu quanto a professora pedagoga Claudinei estaremos aqui para fazer algumas questões, como a nossa rede é acostumada, algumas mediações para esse diálogo. Obrigada e uma boa formação a todos. Bom, como o nosso tempo é curto, né, vou já direto projetar aqui alguns slides para que possa acompanhar e tentar ser mais objetivo possível na fala e no tempo que nós temos. Bom, aí nós temos, né, o título da fala, né, que foi solicitado, que é o alinhamento curricular entre o currículo prescrito, né, o currículo que está formalmente escrito, estabelecido, aprovado, e as ações de ensino, aquilo que nós realizamos na escola, né? E o que então, a gente priorizar de tudo aquilo que tem no currículo, diante das condições que nós temos agora. Então, esse é o tema, e há várias possibilidades de abordar esse tema. Poderia ter um trabalho, uma discussão mais sobre a questão da relação entre o currículo oficial em nível nacional e o currículo de Araucária, né, as diferenças e as semelhanças, né, que existe, a relação entre o currículo e a fundamentação teórica, que já historicamente é assumida por vocês no município, poderia ser mais voltado à questão da aprendizagem conceitual e tudo mais. Foi pensado meio que uma fala mais geral, né, que tentasse vir ao encontro das necessidades que vocês estão sentindo no momento, e no tempo que tem, não há uma condição de uma discussão teórica dessa. Discussão teórica, a gente precisa ter um texto estudado, ter um tempo de elaboração, e não só ouvir, né? Então, é realmente uma fala que ela vai ser caminhar de uma forma mais geral, né, diante das questões que nós temos hoje. Bom, quando, né, o ano passado, nós tínhamos previsto a implementação do currículo novo nos municípios. Quando é que começou, né, essa história? Na verdade, a mudança de currículo, ela vem desde 2015, mas quando começou a ser elaborada a Base Nacional Comum, veio a primeira versão, segunda versão, até chegar a terceira versão, a versão definitiva, né, que foi aprovada em dezembro de 2017, que foi a Base Nacional Comum. Quando a Base Nacional Comum foi aprovada, muitas vezes a gente até não deu muita atenção, né? Assim, parece que veio mais um documento e, mas nós já temos o nosso currículo no nosso município, então isso não é conosco. Inicialmente foi um pouco isso que passou pela nossa cabeça. Mas aí nós vimos que
tinha os parâmetros curriculares antes, e nós tínhamos a opção de ter um currículo próprio, porque existia legalmente, né, assegurada a autonomia dos estados e municípios para elaborar seus próprios currículos. Tanto que o Paraná tinha as diretrizes curriculares do estado, do Paraná, que se opunha aos PCNs. E foi elaborado justamente em oposição aos PCNs, com foco disciplinar, por várias críticas, que não dá tempo de discorrer aqui, ao que vinha nos PCNs. Então, o Paraná, num determinado momento, até por ter uma linha teórica que se diferenciava dos PCNs, elaborou suas próprias diretrizes, porque era assegurado essa autonomia. Já a Base Nacional Comum, ele não é só um documento que pode ser seguido ou não, né? Ele foi assumido como uma orientação a ser seguida por todos os estados e municípios de escolas públicas e particulares do país. Então, ele é uma base nacional comum que não nenhum município pode dizer, não, eu não quero esse, eu vou fazer um outro caminho porque eu não concordo. Não era possível aos municípios essa decisão. Tanto que mesmo os municípios que têm um sistema próprio tiveram, né, assim, no Paraná a gente vê o caso da Araucária, Sarandi, Cascavel e outros municípios com sistema próprio também fizeram adesão à BNCC. E isso fez, então, que em 2017 fosse aprovado, e em 2018, qual era a tarefa em nível nacional? Que os municípios elaborassem a sua, com base na base, né, com base na BNCC, elaborassem o currículo em nível, uma proposta, uma referência para currículo em nível estadual. E isso foi feito no ano de 2018. O Estado do Paraná trabalhou no ano de 2018, no final, em dezembro, né, saiu esse documento, foi um lançamento todo, né, lembro do lançamento lá em Foz, todo, desse referencial curricular. O que mudou da BNCC para o referencial? Ele não podia mudar muito, ele poderia alterar, acrescentar, mas não podia tirar coisas da BNCC, ele poderia incluir as questões locais, por exemplo, a história do Paraná, a arte do Paraná, a geografia do Paraná, e outros conteúdos que mesmo da área mais geral, que quisesse acrescentar, mas não podia tirar do que já estava na BNCC. Então, o Paraná deu uma outra formatação na educação infantil, por exemplo, dividindo por ano, e não de 0 a 3, ou de 3, ela colocou uma divisão por ano, alterou a forma, né? Então, ao invés de chamar o que era chamado de habilidades, né, da BNCC, no referencial curricular, foi denominado como objetivos de aprendizagem, e criou um documento, porque a BNCC ela não tem uma fundamentação teórica explícita. A gente sabe, daria para ter uma conversa sobre isso, que seria longa, mas explicitamente ela não tem escrito lá uma base, ela fica implícito por alguns objetivos de aprendizagem que aparecem, por algum foco, mas ela não é um currículo em si. O currículo é o que, se a gente vai lá na base, a gente vai lá olhar, o currículo, ele necessariamente vem acompanhado de uma discussão sobre encaminhamento metodológico, sobre avaliação, e aí sim é que entra a fundamentação teórica, porque dizer, por exemplo, que nós temos que trabalhar fração no terceiro ano, ok, agora, como nós vamos trabalhar fração lá no terceiro ano, aí é uma questão de encaminhamento metodológico, e esse encaminhamento metodológico é que tem diferença, depende da base teórica que nós assumimos. Né? Então, essa liberdade para fundamentação teórica, isso está assegurado. Né? Então, isso eu posso ter a base, mas no encaminhamento metodológico, cada município tem a sua possibilidade de demarcar o encaminhamento que vai fazer. E lá na Base Nacional Comum não tem
explicitação de metodologia, desses encaminhamentos. Já o referencial do Paraná já traz um pouco nos textos de cada componente curricular, eles sinalizam já algumas metodologias. E alguns municípios tentaram amarrar ainda mais isso dentro de uma metodologia que eles consideram mais viável, né? Então, o que tinha feito o documento em nível nacional? O ano de 2018 foi para os estados elaborarem esse documento próprio, e aí, 2019, qual que era a tarefa? Os municípios se organizarem. E aí foi o momento que Araucária organizou, né, seu documento próprio, assim como outros municípios. Não sei quando a Araucária terminou esse documento, mas alguns era para ter 2019, mas acabou se estendendo um pouco até 2020 para fechar tudo e publicar, né? Acabou dezembro e vários municípios, chegou dezembro, a intenção era que em dezembro tivesse tudo pronto para 2020 começar, e isso às vezes não foi possível nesse tempo. Mas esse era o ano que era para isso. O que era previsto para 2020? Qual que era na ordem, né? 2017 em nível nacional, 2018 estadual, em 2019 os municípios fariam isso, e em 2020 viria a implementação. Né? E, então, a implementação deveria ter começado no início do ano passado. Bom, e aí a gente fica pensando, que legal, nós temos documentos, 3 novos documentos, a ideia de implementação, então agora a gente tem condição, né, uma nova educação, uma nova forma. Ainda não, quer dizer, documento não assegura nada, né? O documento, ele vai se efetivar, ele vai mostrar a validade, a pertinência dele, dependendo do que dele realmente é implementado. Porque muitas vezes a gente tem municípios que colocam uma proposta curricular que é de uma determinada fundamentação, e é uma coisa, e as pessoas chegam a ter um orgulho danado daquilo. Só que quando vai na escola, na sala de aula, faz a crítica aos PCNs, faz o quê? Só que os livros didáticos que nós usamos no Brasil, eles são aprovados, eles eram até então com base nos PCNs. Então, o currículo em ação, na sala, às vezes não era diferente de um município que tinha um currículo bonito, daquele que não tinha que tinha uma coxa de retalho, porque, às vezes, na prática, no momento de preparação da aula, o currículo que ficava em ação não era aquele que estava prescrito, como do município, o currículo que ficava em ação eram os PCNs travestidos no livro didático, né? Então, não é o currículo em si que assegura isso, é preciso alinhar o que está no currículo com aquilo que se efetiva em sala de aula, né? E aí a gente pode, sim, pensar em qualidade, aí pensando que, e aí tem uma citação aqui desses autores que diz assim, que a eficácia do ensino e da escola será melhorada se houver congruência entre o currículo preconizado, o ensino oferecido e a avaliação realizada. Então, o alinhamento curricular é essa busca dessa congruência, dessa coerência entre o que está escrito, aprovado, legitimado, e o que o ensino que é trabalhado em sala e aquilo que é avaliado como resultado. Então, quando, né, o título, quando o município pediu essa fala, buscando isso, quer dizer, nós temos um documento aí, mas aí a gente tem as questões aí de como que isso realmente chega na sala de aula, como chega, né, para a gente poder realmente falar assim, olha, esse currículo é bom ou não é ele em si que tem que ser avaliado, é a relação dele com aquilo que acontece em sala de aula. Bom, mas daí o que aconteceu, né? Quando em 2020 nós estávamos aí com tudo preparando, qual que era o desafio para quem, provavelmente, a Adriana, para a equipe da secretaria, o desafio que nós tínhamos para 2020 era pensar na formação de professores, era trabalhar esse currículo, era fazer a discussão maior, porque ele teve que ser elaborado por um grupo pequeno de pessoas, todo município foi assim, então, era fazer uma discussão coletiva dele, era apresentar, era trabalhar, então, era a ideia da formação de professores, elaboração de material para poder fazer esse alinhamento curricular. Mas aí, o que aconteceu em 2020? Né? Pronto,
acabou nosso planejamento, né? No meio do caminho tinha uma pedra imensa, né? Que a gente não conseguiu, e não sei quando que a gente vai conseguir afastar, mas veio uma pedra no meio do caminho, que esse planejamento que foi feito, ele foi interrompido, porque, de certa forma, quando começou o ano, o problema maior não era a implementação, se era BNCC, se não era BNCC, se era uma linha, se era outra linha, era como a gente conseguir ensinar pelo menos um pouco, mínimo, né, ali, garantir esse vínculo das crianças com a escola, ensinar que, né, fazer esse trabalho que a gente já conhecia. E aí ficou meio que em segundo, terceiro, quarto plano essa questão da implementação do currículo, apesar de ser colocado que ele deve ser implementado, mas a situação do momento adiou isso, né? No início da pandemia, o que ficou? Eu mesmo falei em outras, se pegar alguma gravação, alguma coisa, eu falei isso em outras lives. Olha, gente, agora a nossa preocupação é mais manter o vínculo da criança com a escola, né? Isso, a gente, no começo, era o que a gente, todo mundo falava, nossa, temos que fazer essas atividades remotas, mas a gente sabe que tem os limites dela, mas elas vão servir para manter esse vínculo, para a criança saber que ela pertence a uma instituição e que é passageira e que ela vai voltar para essa instituição. Então, no começo a gente falava, olha, vamos fazer revisão do que já foi visto, pode mandar todo tipo de tarefa, que afinal de contas, mesmo que ela esteja fazendo algo que não tenha aquele potencial formativo, mas é um momento em que ela está ocupada com a questão escolar, né? Então, não tinha tanta essa preocupação. Mas o que aconteceu? O ano foi indo, e passa um dia na folhinha, outro dia, um outro mês, né? O que a gente esperava que ia durar alguns meses se estendeu por um ano. E aí a situação começou a ficar complicada. Por quê? E aí? O que a gente faz? E a aprendizagem dessas crianças? Até quando que eu vou ficar fazendo só revisão? Né? Mas como manter o que já estava previsto no currículo com aquilo que elas têm que realizar, com que elas têm que aprender naquele ano que elas estão matriculadas, efetivamente matriculadas? Bom, né, então, esse ano letivo de 2020 e 2021, que a gente está aí com um ponto de interrogação, que não dá para dizer qualquer previsão que fizer para 2021, na semana que vem pode ser alterada. Então, eu não entro em discussão em cima de coisa que não tem projeção. Para que eu vou me desgastar defendendo uma coisa ou outra, se isso escapa ao nosso controle? Escapa, né? Nesse momento, a gente não tem condição. Então, nós temos aí um grande ponto de interrogação em 2021. Seja retorno escalonado, né, ou híbrido, como é falado, presencial de uma forma ou outra, mas o que a gente pressente é que vai demorar um pouco ainda nisso, né, que a nossa intenção de que esse ano já, que a gente pudesse retornar, ela já está sendo adiada cada dia mais, e mesmo que ela retorne, não retornará da mesma forma como estava antes, não foi só uma pausa, né? Não foi só, agora volta e na mesma aula que eu tinha preparado, a mesma coisa que eu tinha preparado naquele momento vai me servir agora. Não, nós tivemos um período de mais de um ano que vai passar, né, de um ano das crianças fora da escola, e isso altera muita coisa. Então, nós tivemos, do ponto de vista legal, o ano letivo legal, ele aconteceu. Fechamos 2020, né? Já começamos o ano letivo de 2021, mas o ano pedagógico mesmo, se a gente for colocar na ponta de lápis, esse ano pedagógico, esse ano letivo, do ponto de vista pedagógico, ele de fato não aconteceu do jeito que deveria acontecer, e não tinha como ter sido diferente. Então, por que não aconteceu? O que é uma característica da educação escolar? O que é próprio dela? Ela é um processo, né, mediado, quer dizer, tem necessariamente a figura de um que orienta o outro, de alguém que tem um conhecimento,
teórico e pedagógico, o conhecimento disciplinar e pedagógico para fazer isso. Pode ter pais que fizeram isso em casa, né? Muitos fizeram e tudo, mas eles fizeram no limite do que eles conseguiam fazer. Eles não têm a formação que nós temos para fazer isso. Então, eles fizeram, eles ajudaram a criança, mas mediação não é isso, só ajudar a criança e falar assim, aqui você preenche isso, lê, ó, lê de novo aqui. Não é só isso, a gente sabe que não é. Né? Então, isso que os pais fizeram não é o que é a mediação no sentido que nós falamos, né, dentro da teoria. É um processo, outra coisa da educação escolar, ele é um processo contínuo, né? Ele tem uma sequência que vai gradativamente levando o desenvolvimento dos alunos de algumas, de algumas ações e operações mentais que geram o desenvolvimento dele, não é de uma hora para outra, né? E nós perdemos essa continuidade. Outra, ele é um processo coletivo, é um processo junto com professores, junto com outros alunos. As crianças ficaram sozinhas, elas e a família delas. Então, a gente fala, não é um coletivo só porque elas brincam junto no recreio, é coletivo no sentido, quando o professor lança um problema, um outro debate, um outro conversa, um aluno fez um texto menor, o outro ele viu que o outro complementou, aí ele volta para o texto dele, ele vê que o outro ilustrou uma coisa de um jeito, quer dizer, nessas trocas, nesse coletivo, há um potencial aí para aprendizagem e desenvolvimento que não tem como acontecer da forma como aconteceu. É um processo sistemático também. A gente sistematiza todos os componentes curriculares, a gente organiza dentro de uma lógica que não é aquela que a gente acabou fazendo no momento do envio das atividades remotas. Outra coisa, é um processo obrigatório, né? Então, é obrigatória a presença e tudo. Claro, nós fizemos que foi obrigatório, né? As crianças tinham que mandar as atividades para contar como obrigatório, mas no fundo, todos nós sabemos que nós não tínhamos como exigir uma obrigatoriedade num nível que você não sabe a situação que essas famílias estão, de desemprego, de doença, de gente que... Como é que a gente pode exigir uma obrigatoriedade num nível de real, né? Então, nós pedimos a obrigatoriedade via a apresentação das atividades que foram feitas, mas nós nem sabemos como que essas atividades foram feitas de verdade. Então, tudo isso daqui que é próprio da educação escolar, ela não aconteceu. E isso, obviamente, teve um impacto na aprendizagem dos estudantes, né? E isso não é culpa da família de ajudar ou não ajudar, isso não é culpa do professor que se envolveu ou se não envolveu, isso é algo que escapa à escola, né? E que escapa, muitas vezes, à própria família. Então, o fato não é buscar culpados, mas é reconhecer que há um impacto na aprendizagem dos estudantes e aí lidar com isso. Então, quando a gente vê esse ano que nós tivemos, como é que a gente vai fazer um alinhamento curricular direto? Se esses documentos, eles foram pensados para 200 dias letivos, no mínimo, e para, no mínimo, 800 horas. Antes de acontecer a pandemia, eu particularmente achava já esses currículos muito inchados. Já, para mim, eu falei no dia do referencial curricular do Paraná, do lançamento, que se eu tivesse o poder de decisão, eu enxugaria muito esse currículo. Se eu tivesse a bala na agulha para mexer nisso, eu enxugaria. Então, eu já achava que parece que cada um pensou, foi lá quem pensou ciências, história, geografia, pensou assim, o que é preciso, e colocou, mas não colocou isso num contínuo, numa sequência dentro de uma situação real, que essas 800 horas, a gente sabe que no cotidiano ela deixa de ser, muitas vezes, essas 800 horas, então, assim, ele foi, e um pouco, e também muito extenso, muitas vezes detalhado demais, o que leva a uma certa confusão para quem não participou da elaboração. Então, quem participou, vê a lógica ali, mas quem não participou, tem áreas do conhecimento que eu tive que sentar e ler, muitas vezes, olhar para ver e falar assim, agora eu entendi por que está assim. Né? Então,
então, eu já achava que ele era, mas mesmo assim, não entrando na discussão sobre ele foi pensado para 200 dias e na modalidade presencial. Outro seria um documento se a gente pensasse que não era dentro dessa modalidade, que não teria exatamente, porque a gente sabe que mesmo com televisão, com programa via televisão, mandando atividade, que as crianças não ficam 4 horas sentadas fazendo as atividades que a escola mandou, né? Então, é fato isso. E aí, como é que eu posso alinhar o que está aqui com as ações, né? Eu preciso antes, para pensar nessa aprendizagem, antes desse alinhamento, a gente precisa rever o currículo e a organização do ensino, porque ele é um currículo pensado para uma outra situação que não é a que nós estamos vivendo. E o ensino que nós estamos acostumados, inclusive aquele que às vezes a gente procura na internet, sugestão de atividade, ele é pensado para uma situação de sala de aula, ele não é pensado para uma situação feita lá na casa da criança. Então, a gente tem que pensar também nessa forma de organizar o ensino. Bom, então, sobre o currículo, que é o assunto, né? Há uma necessidade de flexibilização curricular. Não tem como alinhar sem antes flexibilizar, né? Tem que pensar que ele tem o que significa esse flexibilizar? Significa uma priorização, né, que é chamada priorização curricular, quer dizer, de tudo aquilo, o que eu priorizo, e outra flexibilização é não deixar ele com margens rígidas, pensar num contínuo, que o ano de 2021 não dá para eu olhar como professor do terceiro ano, olhar só o currículo do terceiro ano, eu tenho que olhar para o terceiro e para o segundo, porque os alunos que vieram do segundo, vieram do ano passado, que estão no terceiro ano, eles não tiveram exatamente tudo aquilo que foi que está lá previsto para o segundo, né? Então, esse contínuo é pensar assim, é tirar um pouco as margens de ano escolar e olhar de uma forma mais fluida, como um contínuo, um conteúdo, a ligação entre os conteúdos nos anos, né? E que isso, então, implica, ao pensar esse contínuo, a avaliação, né, das lacunas de aprendizagem, né, que os alunos ficaram, né, em decorrência do ano anterior, que continua agora, e esse acompanhamento, né, contínuo daquilo que estava previsto e que era importante ter acontecido, mas não aconteceu e que gerou lacunas aí. Sobre a priorização curricular, vocês devem ter acompanhado, né, o Estado do Paraná fez um trabalho, né, junto a Undime, junto com a CED, fez esse documento que buscou ver o que priorizar, quer dizer, é o chamado referencial curricular, né, em foco, o referencial em foco. Nesse documento que foi organizado no ano passado e teve uma live acho que no final do ano passado e depois foi colocado à disposição, tornado público aí, ainda uma versão preliminar no começo, em janeiro. O que ele coloca? 4 componentes curriculares, língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências, procurando já de todo aquele currículo, né, aquela extensão daquele currículo que eu disse que ele é bem inchado, quais conteúdos ali, habilidades que seriam importantes pensando na progressão da aprendizagem das crianças. Não tem a disciplina de arte, não tem educação física, não tem ensino religioso, não tem língua estrangeira. Não porque esses conteúdos não sejam importantes, mas porque se considerou que são conteúdos que no processo de progressão da aprendizagem, ele não interfere, ele não tem uma interferência tão grande no processo. Já vou explicar melhor isso. Tá? E depois apresenta também um mapa de relações entre os componentes curriculares. O que é isso? Vendo, bom, se eu tenho pouco tempo, então se eu juntar um trabalho,
né, que eu tenho um conteúdo aqui de geografia, mas esse conteúdo de geografia, que é localização espacial, por exemplo, e eu associo isso com medidas de espaço lá na matemática, eu já estou, de certa forma, permitindo que eu trabalhe dois conteúdos num tempo um pouco menor, considerando que as crianças não se dedicam ao período escolar da mesma forma como quando elas estão no presencial. Então, ele tem os mapas, que é bem interessante, por exemplo, do primeiro ano, aí tem o que é componente, o que é de uma área de conhecimento, um componente curricular, geografia, depois a história, depois ciências, e aí como que daria para articular? Então, de cada ano tem esse quadro, né, do segundo ano, né, cada cor é um componente curricular, e as articulações que quem organizou pensou que ser possível estabelecer. O terceiro ano, do quarto ano, né, e do quinto ano, e segue também, né, em outros, só para vocês terem uma noção. Bom, esse documento, esse material, ele está aí, e acho que foi um baita esforço feito para chegar nesse ponto. Não conheço todas as pessoas que trabalharam na elaboração, conheço algumas pessoas, mas são pessoas sérias e que colocaram um trabalho aí que eu acho que a gente tem que reconhecer, e é um material que a gente pode ter como referência no momento de trabalhar, assim, né? Porque ele sinaliza algumas possibilidades aí de trabalho. Bom, mesmo assim, eu considero que em algumas coisas ficou pelo que é o ideal, o que, né? Mas que ainda vai ter que priorizar ainda mais ainda dentro desse documento. Aí vocês podem pensar, nossa, mas daí reduz muito, né? Aí reduz muito. Gente, nós temos que pensar em alguns momentos, existe aquilo que a gente defende, que a gente sonha. E tem momentos que a gente tem que ser mais pragmático, né? Então, eu estou caminhando por aí. Eu estou pensando que se eu tivesse um filho na escola, estou pensando nisso, né? Meus filhos já passaram dessa idade, mas o que é que eu queria? E aí, nesse momento, na situação que nós estamos, nós temos que pensar dentro das condições objetivas que nós temos, que não são ideais. Se as condições objetivas não são ideais, o nosso trabalho de ensino também não tem como ser, né? Então, vamos caminhar dentro de uma coisa mais honesta conosco mesmo e com as condições que nós temos. Então, quando a gente pensa assim, mas o que priorizar? Se eu vou priorizando, eu não vou deixar mais enfraquecido esse ensino, eu não vou piorando, né? Ainda vai ser com menos qualidade ainda, né? Então, o que eu pego para priorizar? Por onde que eu faço? Priorizo com base em quê? Né? Bom, aí a gente tem que pensar. Na verdade, quando a gente prioriza, a gente está fazendo um exercício entre o que é o ideal, entre o que é necessário e o que é possível, né? O ideal, né, para mim, é a escola que trabalha com todos os conhecimentos do que tem de mais desenvolvido na ciência, na arte, na filosofia, que tenha interações ricas com essas crianças, né, que todos, eu trabalho com aprendizagem do conceito e eu sei como cada conceito de cada área do conhecimento tem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, então, não tem área de conhecimento que é mais ou menos importante, todas são importantes para o desenvolvimento das crianças, tá? Então, esse é o ideal. Bom, mas esse ideal, nós não estamos em condição, nem em outro setor, não é só na educação, ele não está acontecendo. Então, assim, o que é necessário desse ideal a gente manter? Não dá para ser o ideal. Vamos partir desse ponto. O necessário, o que a gente precisa? Dentro desse necessário, ainda a gente pensa assim, mas o que é possível? Né? O que é possível? O que dá, de fato? E aí nós temos que pensar que nós estamos pensando, tem que pensar dentro de um caráter de excepcionalidade. Então, o que eu vou falar aqui não quer dizer que é o que eu penso sobre educação de um modo geral, é o que eu penso sobre educação dentro desse contexto.
tá? Se alguém retirar um trecho da minha fala e colocar, eu vou falar, nossa, a Marta está falando isso, que eu vou falar para vocês agora, mas eu já vi ela escrevendo outra coisa, eu já vi ela falando outra coisa, sim, era outra coisa em outro momento, em outro contexto, né? Então, nós estamos num momento de excepcionalidade. Então, não é sobre a gente falar sobre o que é mais importante ou menos importante, se um componente curricular é importante ou não é importante, por isso a gente tem que deixar mais tempo para um do que para outro. Não é isso, é o que é possível nesse momento, o que é mais necessário. Então, vamos fazer um comparativo aí. Se alguém da área da saúde, que é o que eles estão falando, gente, não vão à academia, não façam, não vá, deixa a musculação aí por um tempo. Se quer fazer uma atividade física, vai caminhar. Bom, isso significa que essa pessoa da área da saúde está dizendo que a musculação é ruim, faz mal? Não, ela só está dizendo que nesse momento que não é bom que ela faça isso. Ou ela está dizendo que uma musculação a caminhada substitui musculação? Não, ela sabe que musculação é um tipo de atividade física que desenvolve algumas coisas, que a caminhada ou um outro exercício aeróbico, andar de bicicleta, é uma outra atividade que desenvolve outras coisas, que alongamento, pilates, é uma outra atividade física que desenvolve outras coisas, e que musculação, a atividade aeróbica, pilates, tudo isso é importante, mas nesse momento, algumas coisas precisam, não é possível, né? Então, ao priorizar alguma coisa, ao escolher, não está dizendo que algo não é importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós defendemos a educação, que é uma formação integral, nós estamos falando de que todos os conhecimentos são importantes, né? Então, ao falar priorizar um, não significa a negação do outro, e também não significa que quando a gente prioriza, que uma coisa substitui a outra. Não, tem partes do desenvolvimento que elas são garantidas por determinados componentes curriculares, e que, infelizmente, nesse momento, a gente tem que priorizar. Uns em detrimento do outro pelo tempo, enfim, não cabe tudo no mesmo, não adianta a gente se iludir. Então, a pergunta, para mim, é que aprendizagens farão mais falta à criança de modo a comprometer o seu percurso formativo ao longo dos anos. Para mim, é isso que vai fazer, que define o que priorizar, tá? Não é importância, não é se é mais importante ou menos importante, porque todos são, mas o que é que vai comprometer mais? Bom, vamos fazer um exercício. Lá no currículo, lá mesmo em foco, que já é enxuto, tem lá como objetivo identificar num determinado ano escolar, no segundo ano, em ciências, identificar de que materiais, metais, madeiras, vidros são feitos os objetos que fazem parte da vida cotidiana. Como esses objetos, e também identificar como é que eles são utilizados. Bom, isso para uma criança, quem é adulto sabe, mas para uma criança lá no segundo ano, é um conteúdo para ela conhecer, para ela observar do que é composto as coisas do mundo. Mas vocês já viram alguém adulto que não sabe que um copo de vidro é de vidro? Que a porta de madeira é de madeira? Né? Não, ela, mesmo com escola ou sem escola, a composição dos materiais, com o tempo, pela experiência, pela vida, ela vai aprendendo. Então, esse conteúdo pode ser significativo agora, mas se ele não tiver, num outro momento, essa aprendizagem vai acontecendo. Ou identificar e nomear diferentes escalas de tempo, do que é manhã, tarde, noite, sucessão de dias, semanas, meses e anos. Isso é importante? Para uma criança pequena, essa noção de tempo é formada ali na escola, ela vai aprendendo. Então, você tem lá coisas para pintar, que é manhã, tarde, à noite, o que é feito, o que se faz de manhã, o que faz à tarde, o que faz à noite. Pinta calendário para saber os dias da semana mesmo. Mas vocês já viram alguém adulto, mesmo que não passou pela escola, que confunde, sabe, que ele está achando que é de manhã, ele está achando que é noite, ou que é tarde? Não, com o tempo, esse é uma aprendizagem que ela vai adquirir. Tá? Então, se ele não tiver esse ano um texto que fala disso, um conteúdo que fala disso, isso não vai trazer um prejuízo tão grande para a criança.
Reconhecer espaços de sociabilidade, identificar os motivos que aproximam e separam as pessoas em diferentes grupos sociais ou de parentesco. Então, é de saber que a casa é um espaço mais privado, a escola é um espaço público, a igreja, a praça, e que as pessoas convivem, que tem regras diferentes para cada espaço. Ok, para criança pequena, ela não tem isso claro, é importante ensinar, é importante. Se a gente tiver bastante tempo, ok, mas se não tiver, também são conhecimentos e aprendizagens que a vida vai dando também, né? Tanto que basta a gente olhar outras pessoas, como é que elas vão adquirindo isso. Relacionar a produção de lixo, todos esses são objetivos que estão lá no enfoque, tá? E que em nenhum momento, por favor, eu estou dizendo que eles não são importantes, tá? Retomando, porque depois vão falar, olha lá, ela falou que... Não, não é isso. Mas se relacionar a produção de lixo doméstico com escolas, problemas causados pelo consumo excessivo e construir propostas de consumo consciente. Isso é importante? Muito importante. É questão de consciência ambiental e tudo. Mas esse conteúdo só aparece ali no terceiro ano, no quarto? Não, esse conteúdo aparece lá no ensino fundamental 2, aparece no ensino médio, às vezes é até tema de redação do Enem. Então, esse conteúdo, se esse ano ele não tiver, ele com certeza terá outros momentos ao longo da escolarização que ele vai ser tratado. Identificar motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços, né? Conceito de migração é muito interessante para a criança lá, normalmente é no terceiro ano, quando ela está aprendendo a história do município, ela vai vendo isso, como que o movimento migratório fez com que a família dela estivesse aqui morando em determinada cidade, por que foi para outro lugar, é importante, mas ele vai ter esse conteúdo também ao estudar a história do Paraná, estudar a história do Brasil, e estudar a história da Europa, quer dizer, o conceito de migração ele vai aparecer em outros momentos. Conhecer as características do gênero boleto, carta, receita e outros tantos gêneros. É importante? É. Só que, se eu não souber, né, o que é um boleto, se eu não saber as características de uma carta, as características de uma receita, não vou aprender, isso vai comprometer o meu desempenho nos outros anos, né? Tem algumas dessas que, né, vamos supor, um adulto, um pouco escolaridade, não confunde boleto com receita, não sabe o que é uma receita, o que é um boleto e tal. Então, alguns desses vão aparecer em outro momento, e outros também, eles são adquiridos. Eles não são adquiridos formalmente, conceitualmente, né? Na escola é que é aprendido formalmente, né, de forma conceitual. Mas esse conteúdo, gente, aparece até no cursinho pré-vestibular, porque então, não, o fato desse ano não ter, não vai ser um prejuízo, isso vai aparecer na língua portuguesa em vários outros momentos, né? Agora, é possível aprender o conceito de fração sem ter conceito de número? Se eu não tiver trabalhado o conceito de número, eu vou aprender o conceito de fração? Ou vai aparecer conceito de número lá no ensino fundamental 2 ou no ensino médio? Não. Né? O momento em que é aprendido é nesse. Dominar o conceito de medidas, sem ter conceito de números, dá para trabalhar conceito de capacidade, medidas de capacidade, comprimento, massa, sem ter o conceito de número? Mas vai aparecer também o conceito de medidas em outros anos, só que ele aparece num nível de complexidade muito grande que não dá para dar um salto, né? Ele exige um processo mais gradativo de apropriação. É possível resolver problemas sem domínio das operações básicas? Não dá para ir lá, a gente trabalhar com um problema matemático e resolver sem ter o domínio das operações básicas? Não dá. É possível compreender textos sem conseguir decodificar o código escrito? Se eu ainda não decodifico bem, eu posso lidar com textos mais complexos? Parece que não, né? E aí eu posso interpretar, bom, eu já decodifico, né? Já consigo decodificar, mas eu posso chegar ao nível de interpretação sem compreender efetivamente o conteúdo do texto?
ou eu não, eu tenho que necessariamente a decodificação e a compreensão do que está efetivamente no texto para poder interpretar? Sim, né? Preciso. Aí vamos pensar aqui, eu tenho um texto, né? Um texto que é comum nos anos iniciais, que são textos mais curtos, muitas, né? Que coloca ali muitas plantas, nasce de semente, ponto, no ambiente natural, sementes, quer dizer, um texto curto comum dos anos iniciais. Agora, quando chega um texto já lá no sexto, sétimo ano, é esse tipo de texto que os alunos vão encontrar, né? Olha, né? Voltando aqui, né? Você tem isso daqui nos anos iniciais, que vai se tornando um pouco mais gradativo lá, quarto, quinto ano, depois você chega no sexto, sétimo ano, os alunos vão encontrar textos desse tipo aqui. Agora, se gradativamente nós não formos trabalhando interpretação de texto, leitura e interpretação, né, do texto, um aluno que sai daqui consegue dar um pulo para um de interpretação de texto aqui? Não consegue. Então, né, voltando à pergunta inicial, né, que aprendizagens farão mais falta à criança de modo a comprometer o seu percurso formativo ao longo dos anos? Não, ele precisa saber isso no terceiro, ele precisa, ao longo dos anos. Isso que é pensar o currículo num contínuo, né? É que há conteúdos cuja aprendizagem ocorre também em outros espaços não escolares e serão adquiridos ao longo da vida. Tem alguns conteúdos que são colocados lá, por exemplo, a organização de uma casa, que a casa, o espaço, o que fica num quarto, o que fica na cozinha, esse é um conteúdo, mas ele vai aprender em outros locais isso também. Então, tem alguns conteúdos que não são tão científicos assim, como a gente às vezes fala que é na escola. Ele se aproxima a um conhecimento cotidiano. Há conteúdos que são retomados em vários anos escolares e que podem ser aprendidos em outros momentos. E há conteúdos cuja aprendizagem é condição para novas aprendizagens. Que é um momento em que você precisa daquele conteúdo para operar mentalmente com ele, já que ele já tem, alguns professores usam, nesse momento, esse conteúdo, ele é conteúdo, no outro momento, ele é uma ferramenta para eu atuar com outros conteúdos. Ou Leontiev vai fazer a diferença entre ação e operação. Em um determinado momento, uma aprendizagem é uma ação em que minha atenção, meu esforço psíquico está todo voltado para ele. Depois que esse conhecimento, conforme ele é apropriado, ele é uma operação para realizar outros conteúdos. Por exemplo, a codificação e decodificação é uma ação. Tem um momento que a criança precisa ficar pensando na palavra parte por parte para poder ler e para poder escrever essa palavra. Mas quando ela já se apropria do sistema de escrita, a relação grafema-fonema é uma operação para a realização de uma ação mais complexa, que é a escrita, é pensar no conteúdo do texto, e não já na parte por parte. E assim acontece com a matemática, e assim acontece com outros conteúdos. Em alguns momentos, o trabalho, o conceito de número é o que exige todo o meu esforço de aprendizagem, mas depois, na resolução de problemas, meu foco já não está no conceito de número, mas na relação entre quantidades que eu preciso lidar para resolver um determinado problema. Então, essas daqui, a priorizar, para mim, passa por essa análise desses conteúdos. Eu ver quais é que vão ter esse comprometimento, não olhar só o ano escolar, olhar o currículo num contínuo, né? E aí ver quais que terá outros momentos sem prejuízo, né, para a criança. Bom, e aí, né, pensando mais especificamente nos anos iniciais, primeiro e segundo ano, que eu acho que é o maior ainda a preocupação de todos, que nos primeiros anos tem um papel decisivo a aprendizagem da leitura e escrita. Né? Nós temos um currículo com todos os componentes curriculares, mas nós sabemos que a leitura e a escrita é a chave para todas as outras áreas do conhecimento. Que se eu não sei ler e escrever, os conhecimentos, eles são codificados na escrita. Então, se eu não tenho um bom domínio da leitura e da escrita, isso acaba comprometendo o meu conhecimento em ciências, em geografia, em história, em arte, porque eu não domino
a porta de acesso a eles, que é a linguagem escrita. Então, a criança, né, e o problema maior é que a criança dos anos iniciais, ela depende integralmente da ajuda de outras pessoas, né, nesse processo de alfabetização. E o não desempenho, né, a não aprendizagem, né, da criança, ou uma aprendizagem muito precária, ela marca o histórico escolar das crianças, né, porque ela vai, é como se fosse empurrando com a barriga as outras coisas por um bom tempo. Então, eu não tenho dúvida de que ele merece um maior tempo aí. É um componente curricular que precisa ser investido mais tempo. E aí, mas mesmo com foco em língua portuguesa, ainda acho que tem que ver o que a gente prioriza na língua portuguesa. E veja, lá na BNCC ou na Organização Curricular de Araucária, se coloca os 4 práticas de linguagem que tem que ser contemplada na língua portuguesa, que é a leitura, a escuta, oralidade escrita e análise linguística. Então, esses são as 3 práticas que tem que ser trabalhada em língua portuguesa. Mas vamos na lógica do que priorizar ainda, além de priorizar a língua portuguesa, o que eu priorizo dentro de língua portuguesa. E aí tem um autor que trabalha com alfabetização, que ele fala assim, que o sistema de escrita alfabética é o objeto de conhecimento em si, necessário para desenvolver as metodologias que levem, né, o aprendiz a cotidianamente refletir sobre as propriedades do sistema e progressivamente aprender e automatizar suas convenções. Ou seja, o que eu grafei aqui? O sistema de escrito cotidianamente para poder automatizar. Então, se a gente manda um dia uma atividade isso, ou mesmo que venha um ensino remoto, ou sei lá, numa semana isso, numa semana aquilo, quer dizer, você perde isso que tem que ser cotidianamente reforçado, né? E até que a criança vá automatizando a escrita. Então, se eu tenho lá, obviamente que a gente tem que pensar em alfabetização e letramento, tá? Tudo bem, ninguém está colocando isso em discussão, mas nós estamos falando num período de excepcionalidade. Então, a oralidade, a gente, como é que vai trabalhar? Se tiver um momento que tem o ensino híbrido, a gente vai tendo um contato esporádico com as crianças, mas vai ter. Se não tiver, a oralidade é só a única forma que a gente pode orientar os pais para falar, para conversar com as crianças, explicar para eles como é importante a criança formular um argumento, né, porque ela precisa, para perguntar o dia, para falar, para conversar com as crianças, isso tem que ser orientado para os pais, se nós não estamos lá para conversar com as crianças. A leitura e a escuta também é uma coisa que partilhada com a família, porque, né, orientar as leituras, por exemplo, leitura do alfabeto, de lista de palavras, e aí a gente pode juntar isso com áudios e, né, vídeos que manda para as crianças, tudo bem. Nisso daqui, a gente pode, então, enfatizar aqueles campos de atuação mesmo, que leitura do quê? A leitura de fábula, de canção, de poemas, desses que são mais comuns. Mas também a gente pode, como a ênfase vai estar em português, a gente pode fazer leitura de textos que são de ciências, de história, de geografia, mas aí a gente pode escolher textos mais curiosos, né? Não um texto tão didatizado, aquele que tem no livro didático, que é de ciência, mas não tem um pingo de curiosidade, né? Então, a leitura pode ser, e aí é um momento que a gente traz as ciências, a história, a geografia, mas não para fazer um trabalho sobre escrita, para responder, porque isso vai demandar um tempo que a gente sabe que criança primeiro, segundo ano, para escrever uma frase, uma palavra, demora um tempo grande. Então, o tempo da escrita, a gente pode se voltar mais para o sistema de escrita, né, para aquilo que para ficar forte ali na aprendizagem dela. E a gente pode, né, trabalhar nesse sentido. Então, onde entra o letramento? Nas atividades, nesse momento, tá? Nesse momento. Nas atividades mais de leitura, de escuta. Eu não preciso necessariamente, porque eu trabalhei uma poesia, né, peguei um poema, e daí depois fazer para escrever palavras aleatórias do poema. Não, vamos pegar as palavras que vão trabalhar dentro do sistema de escrita, né? Então, e aí, né, nessa parte da escrita, ela está mais voltada para esse campo também da análise linguística, que é onde a gente trabalha correspondência fonema-grafema, a introdução do sistema de escrita, a consolidação desse sistema de escrita,
Nós sabemos que a criança pequena, para escrever, ela demora, e de repente o tempo que a família tem, o tempo tem que ser aproveitado qualitativamente, né, para que seja dentro de um conteúdo que sozinha a criança não teria condição de fazer. Então, o momento de alfabetização, as questões mais ligadas, quando for o trabalho de escrita, mais ligadas ao que é propriamente de alfabetização, né? Pelo tempo, pelo foco que precisa ser dado. E as questões mais de leitura, mais geral, né? Mais no sentido de ler, fazer coisas que não tomem um tempo grande e que acabe deixando pouco tempo para o sistema de escrita. Bom, e aí, reforçando, né, quando estou falando esse tipo eu estou falando dentro dessa situação específica, considero que é muito difícil, né, você falar o que é, principalmente para nós que trabalhamos dentro de uma área que considera a importância e relevância dos conhecimentos e de todas as áreas, né? Mas nós temos que pensar que nós estamos nesse caráter de excepcionalidade e que, em um determinado momento, mesmo sendo bom para a saúde, fazer vários exercícios físicos, tem que falar, não faça, ou faça só isso, né? Então, tudo isso, todos os conhecimentos são importantes, mas nesse momento a gente tem que dizer o que é possível para fazer para trazer menos prejuízo para as crianças ao longo de todo o processo de escolarização. Bom, e nós, né? Para nós, professores, a gente fala das dificuldades da família, as dificuldades das crianças, né? E nós, né, como professores, como lidar com os nossos próprios problemas, que nós também estamos inseridos nessa pandemia, com pessoas da família que adoecem, nós estamos, gente que fica desempregada, gente que está mantendo gente em casa, né, enfim, nós também temos nossos problemas, nós também temos as nossas dificuldades, nós temos também a ansiedade de ver as coisas acontecerem, elas não acontecem, né, então, um caminho é investir na colaboração entre pares. Não pense que pegar um currículo sozinho e falar assim, não, é isso, é aquilo. A gente tem que trocar com os colegas, pensar junto, e isso tanto dá mais confiança naquilo que está fazendo, como também a gente não fica tão solitário nesse processo. Não se apegar ao ideal, nem as impossibilidades, sabe? Mais ou menos, não faz nem para uma ponta, nem para outra, porque se você se apegar ao ideal, você logo se frustra, vai falar, vai, né? Ou então fala, não, nada é possível, porque não tem como, porque nada funciona, porque isso... Não, gente, né? Não dá, né? Tem que ver o que é possível. Agora, esse possível não vai ser o ideal. Agora, não é porque não é ideal que não há nada a fazer. Mais ou menos, né, isso que dá um certo conforto para a gente caminhar. Reconhecer o caráter de excepcionalidade do momento, né, nisso que eu já destaquei antes, e ter a certeza que está fazendo o máximo que pode. Fazer o máximo que pode, ter a certeza que faz o máximo que pode. E aí, isso é suficiente, se você tem a certeza que você está fazendo o máximo que pode, você não precisa convencer a ninguém, nem em Facebook, nem em outro, para dizer que nós estamos trabalhando ou não estamos trabalhando, né? A gente sabe o que está fazendo. E aí, a maioria está fazendo o máximo que pode, né? E aí, dentro das condições objetivas que nós temos. E outro caminho é também ter paciência, né? Ter paciência porque não está bom para ninguém, não está bom né? Não é uma situação em que a gente vai conseguir ter normalidade, né? Às vezes eu associo com algumas pessoas, dizem, é como uma situação de guerra, eu fico imaginando que talvez a guerra, ela traga, a guerra física, ela é mais objetiva, ela vê claramente as coisas, aí a gente vai falar, não dá para ter, que condição que a gente tem para realmente formar do jeito que a gente gostaria, a gente dentro de uma situação de guerra, né? Nós não estamos, mas nós estamos num outro tipo de guerra, que ela é um pouco, ela não é tão visível, ela funciona de outra forma, mas é uma condição que nos coloca muitas limitações, né? No campo econômico, emocional e objetivo mesmo para poder fazer as coisas. Então, é ter paciência e
é o que eu procuro ter, e eu, né, coloco aqui, encerro com um trechinho de uma música que eu gosto muito, que eu gostaria de colocar, Lenine e Marta, porque, assim, para mim uma música que me ajuda. Então, encerro aqui, né, a minha fala. Eu acho que tem algumas perguntas que, que a pessoal da Secretaria de Educação fez, mas se acaso, né, como está gravado e vocês não têm condição de fazer as perguntas aqui, se vocês quiserem fazer perguntas, depois mandar, a gente pode conversar por outros meios, por WhatsApp, por e-mail, né, porque infelizmente a gente não vai ter como fazer essa interação aqui, de modo que eu pudesse deixar mais clara, né, a minha posição, para evitar maus entendimentos, né, do que eu estou falando. Mas estou à disposição de vocês para a gente conversar por outras formas também, não só via o vídeo aqui, né, gravado. Obrigada. Excelente a sua fala, professora. Eu acho que vem ao encontro do que nós estamos aí pensando enquanto rede, nas nossas formações também, nesses diálogos que teremos nas horas de atividade junto com as equipes de ensino, justamente para tentar fazer esse olhar. Então, a sua fala vem, nossa, contribuir muito conosco, né? E aí, diante dessas questões que, né, a professora mesmo colocou, para aqueles que nos escutam, é importante destacar que nós estaremos disponibilizando aqui no descritivo do vídeo o e-mail da professora, os slides que a professora desenvolveu, né, os contatos, o currículo, alguns autores que a professora trabalhou, né, justamente para ter esse diálogo, caso haja necessidade de um contato mais direto, né? E aí a gente tem, né, eu e a professora Claudineia, nós temos ali algumas questões, eu vou fazer a primeira, depois a Claudineia a próxima, né? Então, assim, estamos há quase um ano aí realizando atividades pedagógicas remotas aqui no nosso município. Uma pergunta que toda vez que a gente entra em contato com os nossos professores, né, que eles nos fazem é a seguinte: como seria possível detectar se as crianças aprenderam ou estão aprendendo realmente os conteúdos trabalhados, que nós trabalhamos diariamente, né? Seja pelo remoto, seja pelo vídeo. A gente tem tido várias ações aqui, práticas, de pedir para a criança fazer a leitura gravando áudio, gravar o videozinho, porque é importante pensar no alinhamento curricular quando pensamos sobre esse assunto. Então, assim, a pergunta é bem tranquila, porque a professora acabou já falando alguns indícios sobre isso, né? Então, como que a gente detecta que se a criança aprendeu diante do que estamos vivenciando e por que é importante esse alinhamento curricular quando a gente pensa nesse assunto do que a criança está nos retornando enquanto avaliação, né? Porque hoje os nossos professores nos questionam assim: tá, professora Adriana, a gente viveu um ano de 2020, agora estou vendo algumas devolutivas de diagnóstica, que é tudo com pai, com letrinha de mãe, de pai. A gente sabe que as crianças estão com alguém, um agente, um adulto mais próximo, até soletrando, né, algumas palavras ali no processo de alfabetização. Então, assim, algumas sugestões que a professora possa vir a contribuir conosco para pensar nesse alinhamento, nesses meios que nós temos, atividade impressa, às vezes o WhatsApp, que nem todas as crianças têm condição de ter tecnologia, nem todas as crianças estão tendo essa oportunidade, como nós aqui, de interagirmos numa sala virtual, mas as crianças estão tendo essas atividades impressas. Então, algumas sugestões ali, enquanto pensar nesse assunto, né, de como avaliar isso. Obrigada. Bom, eu penso assim, que a avaliação, né, bom, primeiro porque é fundamental, né, como eu disse, a gente está pensando que eu tenho que alinhar, né, tenho que fazer esse alinhamento, e eu coloquei entre uma função, essa flexibilização, e pensar num contínuo, porque nós não temos como pegar um professor que assume um ano escolar, seguir como se pegar o currículo, né? Porque se fosse numa outra situação, a gente poderia ter mais proximidade. Claro que a avaliação sempre foi necessária, né? E a gente ter quais são os conhecimentos prévios dos alunos para poder
com base nesse conhecimento, a gente avançar, isso já está lá na pedagogia histórico-crítica e todos já sabem, né? Então, eu preciso ter essa avaliação, né? Essa avaliação ainda agora fica mais importante porque nós não tivemos a criança na nossa frente para perceber o desempenho dela, porque quando você está em sala, não é só pelo que a criança faz no papel, a gente vê o que ela perguntou, o comportamento dela, ela dá outros sinais de aprendizagem e que à distância a gente não consegue captar esses sinais, né? E quando a gente, então, só tem o papel para avaliar, e esse papel foi feito longe da gente, que você não sabe como é que foi, então fica mais difícil. Agora, a gente precisa avaliar tudo, né? A gente pode fazer as avaliações somente dessas aprendizagens, que você realmente tem que, se ela não avançar, é preciso retornar, né? Então, eu ainda aposto, né, muito que, às vezes, os pais fazem algumas coisas, assim, porque desconhece, eles acham assim, que então aquilo vai ser avaliado, então for mandar certinho para a escola, é bom, porque o aluno, então ele vai ter uma boa nota, se ele não mandar feitinho, certinho, ele pode reprovar, então, investir ainda, mesmo, insistir, né, eu acho que a gente tem visto que muitas coisas, quanta insistência para usar máscara e álcool gel. Gente, faz um ano que nós estamos ouvindo isso e não dá para desistir. A gente, toda vez que vê um médico, alguém da saúde, alguém falando, repetindo a mesma coisa. Então, não é porque nós já falamos para os pais que agora a gente não precisa falar mais, porque já foi falado. Tem que continuar insistindo. E talvez um vídeo mostrando para eles, olha, nós nós não estamos avaliando para dar nota, nós precisamos saber o que a criança está fazendo, teu filho está conseguindo fazer sozinho, né? Teve até um vídeo de uma professora aqui do CAP, do Colégio de Aplicação, né, pedagógica, ela fez voltada para os pais, falando assim, olha, que ela queria fazer a sondagem, né, são duas professoras alfabetizadoras, e aí eles fizeram, e a primeira vez veio, né, tudo certinho, e alguns com letras de adulto, né, e aí elas fizeram um vídeo explicando assim, olha, quando a gente está fazendo a sondagem, qual que é a finalidade? Gente, os pais não têm obrigação de saber, não é? Eles não são da área, nós sabemos que para que serve uma sondagem na alfabetização, para que a gente faz esse tipo de avaliação, mas eles não sabem. Então, eles fizeram explicando, olha, nós queremos, isso daqui não é uma tarefa para a criança mandar certinha, pronto, tem tarefa que é para isso sim, você pode ajudar e orientar, mas tem algumas que a gente precisa, sem que você não orienta, não vai valer nota, não vai, é para a gente saber onde que a gente pode ajudar. Eles fizeram isso, resolveram, foi uma situação tabajara, né, seus problemas acabaram? Não, com certeza não. Com certeza elas tiveram que repetir isso várias vezes, né, para os pais. Mas ainda acho assim, separar o que é a atividade que tem que fazer para mandar para a escola e o que é, falou, isso está indo para uma avaliação, mas não é para nota, mas a gente precisa saber o que a criança está conseguindo fazer sozinha. Me fala, mesmo que você ajudar, marca onde a criança fez sozinha e marca onde que você ajudou, né? E insistir nisso, não tem uma outra forma, não tem, né? E aí e pela experiência um pouco, a gente pode ir cruzando uma avaliação com outra e percebendo um pouco esse processo que a criança está vivenciando. Professora, quero agradecer, né, a fala, realmente, assim, caiu como uma luva, né, eu estava comentando enquanto a professora falava, né, eu ia conversando no chat com a Adriana, que nós fizemos um planejamento das formações continuadas para esse ano, principalmente para o Departamento de Ensino Fundamental, onde, né, eu estou ligada, que realmente a gente precisava ouvir essa fala, né, ouvir esse subsídio teórico para orientar o nosso olhar na reorganização do nosso planejamento referencial. A gente está com um planejamento referencial preliminar, essa proposta, né, de reorganização e a elaboração de um planejamento final, ela já vem desde o ano passado, a gente teve que interromper por conta da pandemia,
e por conta, né, dessa reorganização do ensino que pegou todos nós de surpresa, então a gente deu essa segurada nessa discussão para a gente poder tentar organizar um pouco a rede, orientando um pouquinho a questão do ensino remoto, mas a necessidade de discussão com relação, né, ao planejamento referencial, ela é premente e super necessária. E vai orientar todo o nosso trabalho na rede esse ano. Então, a gente já tem uma proposta de continuidade dessa discussão já para a semana que vem, com todos os grupos do ensino fundamental, desde os anos iniciais, das primeiras turmas da alfabetização, dos quartos e quintos anos, até os nossos professores de docência 2, que estão atuando diretamente com a docência, né, com crianças dos anos iniciais, para a gente conseguir até organizar os nossos 33% da hora atividade. E a gente ainda tem alguns docentes, né, que trabalham com oitavos e nonos anos na nossa rede, então também com esses docentes. Então, assim, a gente pensou numa formação onde todos os profissionais pudessem colaborar nessa reescrita e reorganização do nosso planejamento referencial. E a gente tinha percebido justamente isso que a senhora apontou com tanta facilidade, né? Uma quantidade exagerada de conteúdos e que se repetem em diversos anos e que podem ser, eu nem diria enxugados, mas que podem ser reorganizados de forma a considerar essa continuidade. Então, é fundamental para nós, né? A sua fala ela veio assim muito de acordo com o que a gente estava pensando e precisando mesmo, para poder fazer essa leitura e essa análise mais aprofundada, né, dos nossos documentos. E aí, você foi comentando várias questões, eu estava pensando, você já foi trazendo um pouquinho, né, que quando a gente está pensando, então, nesse currículo, né, que está prescrito e nas ações do ensino, a prática pedagógica, ela vai ter que priorizar determinados conteúdos. E uma das coisas que, às vezes, a gente se incomoda muito é com essa questão também dessa priorização, né? Será que isso não vai minimizar demais o que vai ser trabalhado com as crianças e estudantes? Essa retirada de conteúdos não vai produzir desigualdade entre as aprendizagens dos nossos estudantes? Como que a gente lida com essa ambiguidade do universo escolar? Ao mesmo tempo que eu acabei de defender, eu mesma estou trazendo essa ambiguidade de, ai meu Deus, será que eu posso cortar? Se eu cortar, não vai ser ruim para a criança? Eu não vou estar tirando o direito dela de aprender aquele conteúdo que a gente defende tanto na pedagogia histórico-crítica, né, desse trabalho, da importância do trabalho dos conteúdos historicamente produzidos pela sociedade. Então, tenta aliviar um pouco meu coração, professora. Então, mas não dá para aliviar muito o coração, porque a gente fica numa berlinda, né? Numa situação complicada. Mas eu entendo assim, quando a gente olha, né, o currículo, nós temos ele ainda precisa, por mais que veio, que é reestruturado, nós temos um currículo que não foca muito em conceitos nucleares, né, em conceitos que são centrais e que dali derivam outros, e isso aí seria uma discussão muito complicada para fazer numa resposta só, né? Então, é mais ou menos uma ideia como acontece com leis, né? No Brasil, nós temos uma Constituição, um excesso de leis e pouco cumprimento delas, mas parece que se mexer com alguma lei, elas não são cumpridas, mas não pode mexer, sabe, assim, então parece que a gente tem uma coisa de ser meio sagrado o que está escrito, mas menos sagrado o que acontece de fato. Então, nós temos que pensar, num tempo que a gente tem, não adianta, se a gente fica idealizando, mantém forma idealizada, eu acho que o prejuízo é maior, porque é uma questão, assim, de quantidade e qualidade, né? Que tem que ser pensada. E aí, às vezes, a gente, para tentar dar conta de tudo, a gente coloca, mas não pode ser muito.
porque não, né, não dá, porque sobrecarrega as crianças. Aí a gente coloca um pouco de coisa, e no fim, esse pouco de coisa contempla tudo, mas não forma nada, porque não tem o tempo de consolidação, não tem o tempo de reforço, não tem o tempo de se manter, né, em algumas coisas. Então, quando eu penso que é necessário a gente priorizar, é justamente para garantir um mínimo de aprendizagem, mas nesse mínimo das básicas. Porque se você vai, se você, não, isso é importante, porque, tá, ninguém discute, não é uma questão, não é o momento de discutir se é importante, como você diz, dentro do referencial que vocês trabalham, que eu compartilho, nós defendemos conhecimentos, né? Olha, eu dei um exemplo aí de um item, migração. Eu tenho um trabalho de pesquisa que eu orientei de formação do conceito de migração num terceiro ano de uma escola. É muito importante esse conteúdo, mas num determinado momento, entre você trabalhar a interpretação de texto e você trabalhar o conceito específico de migração, eu não tenho dúvida que o que é mais necessário nesse momento. Então, e que vai ter menos prejuízo para a criança ela ter um bom trabalho de interpretação de texto do que se ela deixar de ter, nesse momento, um textinho. O que vai acontecer? Vai trabalhar como esse conceito? Vai mandar um texto falando, imigração é migração, quer dizer, não vai ser um trabalho aprofundado também. Então, se não vai ser um trabalho aprofundado, não é porque eu preparei uma aula remota que contemplou esse conteúdo, que essa formação vai acontecer no estudante. Uma coisa é o que eu ensino e que eu mandei de texto, e aquilo que, de fato, vai resultar em aprendizagem. E a aprendizagem é um processo contínuo, sistemático, e que, se a gente quer colocar tudo, a gente não vai ter esse contínuo nem esse sistemático. Né? E aí ele vai se perder nessa pluralidade. Então, assim, quando você diz a desigualdade, né? Bom, primeiro que eu acredito assim que seja aula remota ou, ou ainda no isso a perda não está sendo assim, ela está acontecendo e em todos, seja escola pública, escola particular, né, não escapa. É claro que alguns têm mais condição de recuperar, fazer isso, mas ainda é com prejuízo. Não é porque alguém tem em casa e paga um professor particular para fazer essa reposição, que é por isso que nós somos contra o ensino, o homeschool, que foi já tão discutido. Né? Não é só porque mandar um conteúdo, é porque falta. Então, não adianta a gente preparar aula com todos esses conteúdos e dizer que nós estamos trabalhando dentro de uma pedagogia histórico-crítica, porque a gente contemplou todos os conteúdos. A gente só trabalharia dentro da pedagogia histórico-crítica se fosse com a mediação docente na aula coletiva, sistemática. Então, não é só o que caracteriza uma pedagogia histórico-crítica ou teoria histórico-cultural, o conteúdo é um aspecto central, mas o outro aspecto que acompanha isso é o ensino sistematizado com a figura de uma pessoa mais experiente, dentro de uma metodologia que leva em conta a ascensão do abstrato ao concreto, que leva em conta um movimento, né, de formação de ações mentais, e que isso não é porque a gente mandou um texto que falou de arte, mandou um texto que falou de geografia, de história, que a gente vai assegurar. Se assegurasse, eu seria, falar, não faz, mas a gente não vai assegurar por mandar um texto, isso só vai dar um certo conforto na gente dizer, nós estamos contemplando tudo. Nós estamos, mas as crianças estão se apropriando de tudo isso dentro dessa forma de mandar um textinho sobre esse assunto? Não estão. Então, a gente tem que olhar as coisas de verdade, sabe? Olhar assim, e isso garante? Não, então vamos ter coragem de rever mesmo que isso, né? Para mim é rever uma situação pensando justamente na aprendizagem dos alunos. E eu tenho certeza que isso seria o caminho que uma grande parte, que mesmo que faz, às vezes, um discurso mais floreado, mas se os filhos deles estivessem em situação não escolar, ia buscar onde? Apoio em quê? Né? Ia buscar trabalhar o quê com as crianças enquanto elas não estivessem na escola? Tá? Então, assim, eu
eu não estou mais na época de ficar fazendo um discurso floreado para garantir algumas coisas. Eu acho que, assim, vamos trabalhar dentro do que é real. Bom, isso. E essa organização que a gente fez ali, que a professora trouxe perfeitamente todo o histórico de como que foi esse alinhamento, não só na esfera de Araucária, mas a nível Brasil, dessa composição de como foi organizada essa base nacional comum curricular, como que ela foi sendo encaminhada aos municípios, lógico, que se a gente for olhar o nosso currículo hoje, a gente tem que reavaliar novamente, principalmente por conta, como a professora mesmo falou, essa questão da pandemia, esses conteúdos, como que a gente pode fazer esse processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fez, lá em 2019, né, Claudinei, com as nossas equipes de ensino, essas discussões com os nossos pedagogos, com os nossos professores, de fato, o município de Araucária tem um estudo, uma base, uma organização curricular que é de excelência. Os nossos professores, eles fazem, sim, tem esse documento como norteador com uma excelência. E quando veio a Base Nacional Comum Curricular, ali trazendo os objetos de conhecimento e os critérios de avaliação para os objetivos de aprendizagem, a gente percebe que existe muito essa discussão em relação à fundamentação da pedagogia histórico-crítica. Então, eu queria que a professora, eu sei que a professora já falou sobre isso, que a base ela vem com os conteúdos, vou falar conteúdo, porque para mim é mais fácil, aquele rol de conteúdos, rol de objetos, mas a metodologia, a pedagogia, por sua vez, quem vai traçar isso é o próprio município, né? O professor dentro da sala de aula. Então, assim, as pessoas falam muito assim, nossa, mas a BNCC não tem nada a ver com a pedagogia histórico-crítica. Nossa, e aí eu falo, mas não é para ter mesmo, porque a pedagogia histórico-crítica seremos nós que vamos, através daqueles objetos de conhecimento, trabalhar através de uma mediação, de um encaminhamento, como a professora bem colocou. Então, assim, é possível fazer essa fala que as pessoas vivem comentando, assim, tipo, da pedagogia histórico-crítica não estar alinhada na BNCC? Na verdade, quando começou a discussão sobre a BNCC, né, já quando ela estava aprovada, e daí que alguns municípios procuraram, era bem essa a questão mesmo, né, nós temos, quando eu digo, a BNCC ela não tem ela não explicita uma fundamentação teórica. A gente pode olhar cada componente curricular tem um pequeno texto introdutório, né? E que ela não fala, olha, ela não tem Piaget, não tem Vygotsky, não tem nenhum autor assim. No entanto, ela traz a questão das habilidades e competências, que são, né? Que então, quando eu digo ela não tem explícita, porque ela não é colocada lá, mas ela, de certa forma, tem uma tendência que já vem desde a década de 90, com os organismos internacionais, que pelo documento da Unesco, aquele Educação, um Tesouro a Descobrir, já anunciava todos esses princípios e essa perspectiva de formação, que é uma formação não pensada no ser humano de uma forma integral, mas pensada para as necessidades do mercado de trabalho. E aí, os PCNs já vinham nessa mesma, já se estruturaram com base nesses princípios. Então, a BNCC, ela dá continuidade a essa perspectiva de formação, né? Não é nova essa perspectiva de formação, ela já estava presente nos PCNs e, portanto, nos livros didáticos, que para ser aprovado tinha que estar de acordo com os PCNs, então, já vinha. E aí a gente vê por que ela foi abraçada e por que ela ganha reforço ainda. Se a gente vê as pessoas que participaram da elaboração, a gente vê a presença, né, do empresariado, das organizações sociais, as ONGs, as fundações, os institutos, né, que realmente em algumas partes, deram o tom, né, na elaboração do documento. Mas, por um outro lado,
o que é anunciado naqueles quadros, o que eu critiquei desde o começo, e que, para mim, os municípios tinham que dar visibilidade, era que muitas vezes os conceitos não são claros. Por exemplo, quando coloca aí desses materiais, esses exemplos que eu dei ali, qual que é o conceito para eu trabalhar mesmo? Saber do que é composto, né? Que conceito científico tem ali? Qual que é o conceito a ser trabalhado? A BNCC, ela não dá essa visibilidade aos conceitos. Quem tem que dar visibilidade é nós que olhamos e sabemos a importância disso, porque senão você fica preso num certo... Era meio que um senso comum em alguns conteúdos, principalmente dos primeiros anos ali. Então, assim, mas lá, em nenhum momento também eu tenho um determinado conteúdo. Então, se eu der visibilidade, se eu enxergar quais conceitos eu tenho que trabalhar ali, a forma de eu trabalhar não tem nenhum. Por exemplo, pegar migração, que é um conceito que está lá. Migração está dentro de uma linha teórica ou outra? Não, migração é um conceito, né, de migração, é um conceito. Como eu vou trabalhar esse conceito aí sim entra a pedagogia, se eu vou para de uma linha, né, se eu vou trabalhar com a pedagogia histórico-crítica, de dar o ensino, aprendizagem desenvolvimental, que é uma linha dentro da teoria histórico-cultural, pensando no ensino, então aí sim, aí vem de onde é que eu vou partir e onde que eu vou chegar com esse conteúdo, né? O que que é aprender conceito de migração? Aí eu posso entender que aprender conceito de migração é definir o que é migração e emigração e migração. Essa é uma concepção de aprendizagem, mas não é da pedagogia histórico-crítica. Dentro da pedagogia histórico-crítica, os conceitos são como um meio para você compreender os fenômenos da realidade. Então, não é quando eu defino o que é migração, é que eu tenho conceito. Eu tenho conceito quando eu opero mentalmente com esse conceito, ou seja, quando eu olho para o mundo e compreendo os fenômenos, né, da vida, de constituição da cidade, do movimento da minha própria vida por meio desse conceito. Se é isso, se o conceito não é definição, se o conceito é um meio, é uma lente para a gente, para o mundo objetivo ser refletido internamente, para psiquicamente a gente trabalhar com isso, entender o mundo, então é outra metodologia que eu preciso trabalhar. O ponto de partida é diferente, o ponto de chegada também. Né? Agora, muitas vezes a gente só fala do ponto de partida, parte dos conhecimentos prévios, mas a hora que chega no que é o conceito, a gente para na definição, o que não tem a ver com pedagogia histórico-crítica isso também, nem com teoria histórico-cultural. O ponto de chegada da aprendizagem de conceitos é a operação mental com esse conceito para compreender os fenômenos da realidade. Então, e aí a BNCC não impede ninguém de trabalhar com uma metodologia, esse é o conceito, a forma como eu vou trabalhar, cada município, quanto mais clareza ele tem da pedagogia que ele segue, dos pressupostos teóricos e metodológicos, mais ele vai saber dar essa direção, né, para o que está como naquela grade lá curricular. Né? Então, agora, o que é o problema dela? A gente tem que conseguir dar mais visibilidade quais são os conceitos lá dentro, porque é muita coisa e muitas vezes os conceitos se diluem, né, naquelas listas e fica nas habilidades e nas competências, mas sem ênfase nos conceitos. Né? Então, é esse o cuidado que é preciso ter quando a gente tem esse documento. Mas ele em si não dá a direção metodológica, diz tem que ser essa forma ou outra, né? E a gente pode fazer a seleção, pode priorizar aquilo que, dentro da nossa perspectiva, tem maior valor formativo. Obrigada, professora. Eu tinha até mais uma pergunta, mas você já deu conta da resposta nessa mesma resposta que você deu para a pergunta anterior da Adriana, né? Que o grande... Eu acho que
uma das grandes questões que aparece, que surge no discurso, né, de muitas pessoas, é justamente essa questão da BNCC, né, trazer, né, historicamente, uma defesa, né, numa pedagogia mais voltada para projetos, e a gente teve que adequar, às vezes, as nossas nomenclaturas, né? A gente falava muito em conteúdo, a gente ainda tem, né, isso muito presente no nosso discurso. E agora, com a Base Nacional, a gente teve que transpor um pouco esse entendimento, né, dos conteúdos como objetos de conhecimento, dos critérios de avaliação como objetivos de aprendizagem. E aí, o grande problema, às vezes, é perceber que é possível fazer essa transposição, porque justamente a BNCC ela não trouxe de uma forma tão fechada essa questão, né, da fundamentação. Então, a gente tendo uma fundamentação histórico-crítica, a gente pode sim manter a nossa fundamentação no nosso referencial curricular. Então, assim, quero te agradecer muitíssimo pelo dia de hoje, pelas suas contribuições. Tenho certeza que a rede gostou muito de tudo que você trouxe e pode contar que a gente vai continuar, né, trocando figurinhas, porque a gente vai continuar esse trabalho durante todo esse ano de reorganização e de estudo do nosso referencial, tentando transformar ele em algo realmente efetivo, que a gente consiga trabalhar com as nossas crianças aqui do município de Araucária. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Vou abrir a palavra para a professora se manifestar, né? E gratidão pelo tempo que passamos juntas aqui, aprendendo no final de semana, que trocamos muitas figurinhas também no fim de semana. E é sempre um prazer tê-la conosco, né? Independente da distância, que a gente sabe que se faz necessária nesse momento, teremos outros momentos com certeza juntas, estaremos ali verificando um diálogo para manter algumas formações com a professora, junto com seus colaboradores da universidade, justamente para contribuir com o nosso trabalho aqui no município. Obrigada pelo carinho, pela parceria, por esse momento. Obrigada, professora. Bom, eu gostaria de agradecer. Eu sinto uma falta danada de estar falando para professores sem ver, sem ter esse contato, né? Mas, infelizmente, né? Aí, por um lado, ainda bem que existe esses canais que permitem a gente ter esses momentos, né? Mas eu desejo, assim, que vocês tenham um bom, né, ano dentro das condições que são possíveis, né? E que a gente, né, consiga sair logo dessa, né? Passar por essa fase aí com menos prejuízo possível em todos os níveis, né? Prejuízo econômico, emocional, cognitivo, para nós, para as crianças, para as famílias também, né? E ter paciência, né? E vamos seguindo, porque como a gente não sabe até quando isso vai a impaciência, a coisa vai levando a uma certa fadiga, né? E que faz as pessoas meterem o pé pelas mãos, né? Como a gente viu, como a gente está vendo acontecer, quer dizer, é o que está sendo chamado da fadiga, do isolamento, então a gente se cansou dela e no momento que é mais tenso, no momento mais complicado, a gente está vendo a população fazer coisas que não tem nem lógica, né, está acontecendo. Então, assim, a gente tem que tomar o cuidado para isso, para não chegar a um nível de fadiga que a gente começa a meter o pé pelas mãos e achar que nada vale a pena, que nada serve, que não tem. Então, assim, essa a condição para a gente trabalhar bem é, de certa forma, também um certo equilíbrio emocional, né, para poder enfrentar essa situação e seguir no tempo que for preciso, não somos nós que vamos decidir isso, né, por quanto tempo nós vamos ficar nessa forma remota, quando é que vai ser, como é que as coisas vão acontecer. Então, não nos cabe outra coisa a não ser ter a serenidade de ir acompanhando e o equilíbrio para poder
superar, né, isso da melhor forma. É isso que eu desejo a todos vocês, né, de Araucária. Obrigada, professora. Gratidão a todas e todas que participaram com a gente nesse momento. E retomando o último slide da professora, do Lenine, vamos colocar um trechinho da música, né? Mesmo que tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. E que nós, professores, possamos pensar nas nossas crianças, pois nós não podemos parar com a educação. Grande beijo, um abraço a todos e até breve.